Muito boa tarde, meus nobres e queridos irmãos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para a realização deste trabalho que tanto bem nos faz. Agradecendo primeiramente ao coração querido da nossa sagrada Rainha, a grande Senhora de Nazaré, Mãe Santíssima, rogando a ela que abençoe o coração de cada um de vocês, abençoe os seus lares, seus familiares. Este nosso vídeo de hoje, queremos agradecer a atenção de todos e pedir que nos ajudem nesta divulgação, divulgando esses ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Inscrevam-se neste canal, deem o seu like e divulguem aos seus grupos, aos seus amigos. Que Nossa Senhora abençoe a todos vós. O nosso vídeo de hoje é o de número 49, que tem como título Desorientações, publicado no Reformador de julho de 1999 da Federação Espírita Brasileira, tendo como autor Passos Lírio, publicado no Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim: prestem atenção, que são advertências seríssimas e que nos cabe refletir sobre elas. Abre aspas. Das parábolas narradas por Jesus, duas foram explicadas aos discípulos a pedido deles próprios, que não as haviam entendido: a parábola do joio e do trigo e a do semeador. São elas, dentre todas, as que mais diretamente dizem respeito à condição de quem toma os primeiros contatos com os seus ensinamentos. Depois, em suas prédicas, chamou-nos a atenção para os falsos profetas que apareceriam e advertiu-nos: guardai-vos do fermento dos fariseus. Posteriormente, Paulo de Tarso e Simão Pedro, em suas epístolas, dedicariam capítulos inteiros ao assunto, fazendo alusões incisivas aos falsos mestres, aos falsos apóstolos, aos falsos doutores, aos maus obreiros, às doutrinas enganosas dos ímpios. Ressaltam eles a evidência, os perigos que advêm para os novatos em transigir com esses orientadores desorientados. Não obstante estarmos bem advertidos, lamentavelmente nem sempre temos suficiente sentido de autodefesa e preservação contra as suas influências calamitosas em nossa vida. Aí então, a tremenda ameaça do seu fascínio sobre nós se transforma em desastrosa degenerescência. Quando tal acontece, passamos a comportar-nos e identificar-nos de maneira estranha. Apresentamos um espiritismo de adaptação, de arranjo todo nosso, pessoalmente nosso, exclusivamente individual, caracteristicamente personalista.
Adotamos um evangelho de acomodação e transigência comprometedora. Ao invés de nos diminuirmos para que o Cristo apareça, segundo a recomendação do precursor, antes queremos crescer no cartaz e na fama, sem tomarmos conhecimento da presença do Cristo. Agimos às avessas, negando-nos e desmentindo-nos. Copiamos a atitude do fariseu que orava no templo, ao lado do publicano, exaltando-nos e menosprezando os outros. Imitamos os 9 leprosos curados que não voltaram com o companheiro para agradecer a Jesus o benefício recebido. Constrangemo-nos em ceder, abdicando do nosso ponto de vista, a exemplo do mancebo rico. Resistimos aos amoráveis apelos do Senhor, alegando impedimentos, como os daqueles que diziam ter primeiro que consumar a venda de um campo e cuidar de enterrar seus mortos. Interessamo-nos mais em trabalhar pela comida que perece e não por aquela que consiste em fazermos a vontade de Deus. Buscamos antes de tudo as coisas desta vida, deixando o reino dos céus e sua justiça por último, quando não o relegamos de todo a plano secundário. Negamos o Mestre mais do que o fizera o pescador de Cafarnaum, e em circunstâncias bem menos difíceis. Não abrimos mão de evidência e prestígio, desatentos aos ensinos. Aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, e ainda os últimos serão os primeiros do Evangelho. Nem sempre entendemos bem o dai de graça, o que de graça recebestes, negociando os dons de Deus que há em nós. Enterramos voluntariamente, com graves prejuízos próprios, os talentos que o Senhor nos confiou para o nosso desenvolvimento espiritual. Atribuímos-nos importância junto aos que servem à causa, imaginando-nos os maiores e os mais bem qualificados entre todos. Estranhamos que outros, fora de nossas fileiras, possam fazer o mesmo que fazemos, julgando pertencer exclusivamente a nós faculdades e poderes que devem ser patrimônio comum de toda criatura. Agimos intempestivamente, esquecidos da recomendação, abre aspas, sede simples como as pombas e prudente como a serpente, fecha aspas. Falamos sem pensar, sem medir as consequências, completamente em contrário ao preceito, abre aspas, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, fecha aspas. Damos com a mão direita, querendo que a esquerda saiba, isto é, beneficiamos, interessados na divulgação do benefício, na publicação do nosso nome. Desdenhamos do óbulo da viúva, como se a alegria de servir não valesse por tudo de melhor que podemos almejar. Desejosos de prosperar na vida,
não levamos muito a sério quando não a desprezamos de todo a consoladora mensagem do Mestre, que diz, abre aspas, aquele que perder sua vida por amor de mim, salvá-la-á, fecha aspas. Resistimos, persistimos em querer, em pedir sinais e prodígios numa irreverente demonstração de quem não se satisfaz com coisa alguma, por mais que seja alvo das demonstrações dos poderes do Espírito. Seguimos o Cristo à distância, de longe, sem participação direta nos acontecimentos que possam levar-nos decisivamente à sua presença, ou trazê-lo definitivamente à intimidade de nossa vida. Essas as características dos que se dizem dentro das fileiras cristãs, mas que se encontram completamente por fora do espírito do cristianismo. Essa a situação de quantos se deixam embair em suas lábias e fascinações de lobos disfarçados em peles de ovelhas. Emmanuel, em A Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, é por demais claro e incisivo quando se pronuncia sobre o assunto no capítulo 99, título Prometer. Diz-nos ele, abre aspas, em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes, é que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Fecha aspas. Hilário Silva brinda-nos em Almas em Desfile, capítulo 6, título Renovação, livro de sua autoria, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editora da Federação Espírita Brasileira, com este categórico trecho, abre aspas, com base em inúmeros dados estatísticos colhidos junto aos nossos companheiros da Terra, podemos esclarecer que grande número dos profitentes do Espiritismo na carne tem fracassado devido às seguintes atitudes: querem dinheiro e dominação, querem autoridade e influência, querem saúde física perfeita, querem compreensão alheia integral, querem as mais altas concessões da mediunidade sem esforço para obtê-las. Tudo isto porque se esquecem de que, na Terra, devemos estar cientes do ensino de Jesus, que afirmou categórico quando esteve aqui: meu reino não é deste mundo. Evitemos, irmãos, a dolorosa condição de trabalhadores frustrados e mercenários,
falidos e gratificados, que não escrupulizam em receber a paga do que produzem, por aqui mesmo, nas recompensas e nos aplausos humanos, que gostam de alarido em torno dos seus passos, que suspiram pelos primeiros lugares. Muito outra deve ser a nossa conduta. Saibamos aguardar a hora solene do depoimento de nossa consciência, tranquila quanto à certeza inabalável da missão cumprida, e esperemos, serenos e confiantes, a ação indefectível da justiça divina, que está atenta a todos os atos e fatos de nossa existência e dá a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. E o querido e venerável Dr. Bezerra de Menezes nos brinda com uma mensagem sob o título Exortação. É uma mensagem psicografada pelo nosso Divaldo Pereira Franco. Abre aspas. Com o crepúsculo do milênio que se vai, que se foi, seguem também as desesperanças, os desencantos, a anarquia. Nesta hora de graves reflexões, cabe-nos a todos que encontramos Jesus o dever de construir no mundo íntimo a paisagem luminífera do amor, a fim de que a violência seja ineficaz e a guerra com a falseante que ameaça a terra, desenhando sombrias perspectivas de calamidade geral, seja banida por definitivo da civilização da humanidade. Cristãos, Jesus tem estado conosco e volta na revelação espírita, conclamando-nos para estar com Ele. Quantas vezes cometemos infidelidades, negligenciamos no dever e traímos a sua confiança? Não é esta a primeira vez que firmamos compromissos de serviço, de amor e de paz. Consideremos a urgência do tempo, a gravidade da hora e integremo-nos totalmente no ideal da fé renovadora. Não amanhã, mas agora, que é o santo momento da libertação, o instante máximo da sintonia com a vida. Saiamos daqui para ensementar a mensagem de amor nos corações que nos esperam. Certamente, muitas sementes cairão em solo ingrato, entre as pedras e os espinheirais, mas outras hão de alcançar terras férteis e, germinando, produzirão centuplicadas, reverdecendo tudo. Não temais, não recalcitreis, não duvideis quanto aos dias que chegaram. Os tempos anunciados são estes. Amai, mantende o espírito de paz e, saudáveis, preparai-vos para a vitória. Jesus espera por nós, sigamo-lo, exorando as suas bênçãos para todos nós. Sou o servidor humílimo e paternal, Bezerra. Ficamos por aqui, meus nobres irmãos, agradecidos pela oportunidade de poder levar aos amigos estas admoestações e esta exortação,
desse espírito tão querido, o grande Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Rogando a nossa Mãe Santíssima que brilhe sempre no vosso coração amado. Que estes ensinamentos sejam divulgados, nos ajudem na divulgação dessas mensagens tão bonitas, destes ensinamentos, desta doutrina gloriosa dos Espíritos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e ilumine o vosso lar, a vossa família, os vossos corações. E não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz. E para esta mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes. Nossa Senhora vos cubra de graças. Graças a Deus. Que assim seja.